Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a divulgar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Foi um avistamento? Oi, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar um relato sobrenatural que vivi em 2015. Um acontecimento que jamais irei me esquecer. Era feriado, 15 de novembro. Uma amiga minha que trabalhava como operadora de telemarketing no prédio da Oi em Curitiba estava comemorando seu aniversário naquele dia. Ela pediu um favor simples, que eu levasse um bolo até lá, pois ela estava sem dinheiro e queria comemorar comigo e alguns colegas da área de eventos do prédio. Naquele dia o tempo estava terrível. Uma tempestade descomunal caía sobre a cidade, com raios e trovões como nunca havia presenciado. A chuva era tão intensa que o elevador do prédio oscilava e o próprio segurança parecia nervoso. Ele me informou que a sala de eventos ficava no quinto andar, então segui para lá. Ao chegar no andar, percebi que existia alguma coisa estranha. As propagandas da operadora Oi balançavam e acompanhavam o vento que se infiltrava pelas janelas. Foi então que vi perto das salas uma senhora que não parava de rezar. A princípio, pensei se tratar de uma aparição, dada a estranheza da situação. Mas ao me aproximar, descobri que ela trabalhava ali. Seu nome era Dona Terezinha, uma mulher de semblante calmo, mas preocupada. Aproximei-me mais e perguntei sobre ela a tempestade. Ela, sem parar de rezar, apenas me disse: reze também. Eu, como espírita, compreendi que havia algo mais profundo ali, mas ainda não tinha noção do que se tratava. Decidi olhar pela janela e o que eu vi me deixou perplexo. Havia 2 prédios enormes no horizonte, de uma altura e presença impressionantes. Estranhei, pois nunca tinha reparado naqueles edifícios antes. Falei com Dona Terezinha. Eu nunca vi esses prédios enormes aqui antes. E ela mais uma vez me disse para rezar. Eu estava confuso, tentando entender o que estava acontecendo quando ela sugeriu que eu pedisse aos guias de luz para encaminharem aquelas almas aflitas. Nesse momento, algo dentro de mim despertou. Olhei novamente para fora e, de repente, percebi e falei quase gritando: Dona Terezinha, são as torres gêmeas! Ela olhou para mim calmamente e respondeu: reze, meu filho. Reze para encaminhar essas almas. Foi então que entendi que, de alguma forma, estávamos vendo a imagem das torres gêmeas dos 11 de setembro. Podíamos sentir as almas das pessoas que morreram naquele trágico evento, pedindo ajuda. Dona Terezinha me alertou para não acenar, para não interferir, e juntos começamos a rezar intensamente, pedindo que aquelas almas fossem guiadas para a luz. A visão do prédio, que parecia tão vívida, começou a se desaparecer lentamente em meio a um nevoeiro. Ao mesmo tempo, a tempestade torrencial que nos assolava começou a se dissipar, e de maneira tão abrupta quanto havia começado. Foi uma experiência indescritível, algo além da compreensão humana. Aconteceu no prédio da Oi, no bairro Mercedes, em Curitiba, às 5 horas daquele dia. Até hoje, ao relembrar, sinto um arrepio e uma gratidão profunda por ter vivido e presenciado algo tão sobrenatural. Obrigado por ler o meu relato, espero que acredite em mim, pois a espiritualidade não tem hora para te chamar. Obrigado e sucesso em seu canal. Eu que te agradeço, e que relato interessante. Acho que é um primeiro dos relatos que eu vejo sobre isso, mas muito interessante. Que realmente muitas almas ficaram ali perdidas sem conseguir encaminhar, porque foi muito sofrimento, né, gente? Foi uma tragédia muito grande. Mas que bom que vocês tiveram a oportunidade de estar ajudando essas almas. Fico muito feliz e muito obrigada por enviar o seu relato. Vamos então para o próximo relato de hoje. A Estrada Assombrada. Oi, Isa. Essa estrada é um lugar que sempre me deu arrepios.
O relato aconteceu no ano passado, em outubro, e que foi um dos mais leves, mas ainda assim me deixou marcas. Eu fazia um curso de viola que começava às 6 e terminava por volta das 9 horas. Depois da aula era de costume eu e meus amigos ficarmos um pouco mais, conversando sobre a vida, claro, sobre histórias assustadoras e tudo mais. Naquela noite, o papo acabou caindo em um assunto de assombração. Um dos meus amigos comentou que certa vez viu algo preto correndo pela roça, exatamente naquela estrada da foto. A conversa trouxe à tona lembranças e resolvi contar sobre a ocorrência que presenciei na mesma estrada. Uma delas, poucos dias antes. Naquela ocasião, enquanto eu voltava pela estrada, ouvi um grito estranho, algo como "Ei! Ei! Ei!", vindo de um ponto específico. Achei que alguém estivesse me chamando, então decidi voltar e conferir. Quando cheguei ao local exato do grito, minha moto desligou. E não queria mais ligar. Empurrei a moto até uma descida cerca de 10 metros à frente. E só assim consegui ligar a moto no tranco. Voltando para aquela noite do curso, me despedi dos meus amigos por volta das 10 da noite. Como de costume, a galera não perdeu a oportunidade de brincar. Cuidado com o fantasma da estrada, hein? Saí da cidade e assim que entrei na estrada de terra, senti uma sensação ruim, como se algo estivesse prestes a aparecer diante de mim. A atmosfera estava pesada, quase opressiva. A estrada tem uma subida íngreme e no final dela há uma curva fechada e cheia de buracos. Naquela noite estava indo embora um pouco mais rápido que o normal. Quando alcancei o topo da subida, tentei reduzir a marcha para fazer a curva. A moto acelerou sozinha, quase empinando. Por pouco não bati na cerca. E, por coincidência ou não, isso aconteceu a poucos metros de onde ouvi o grito alguns dias antes. Eu pensei que poderia ser uma falha mecânica, mas o mais estranho aconteceu logo depois, exatamente no ponto que ouvi o grito dias antes. A moto desligou de novo, sem motivos aparentes. Tentei ligá-la várias vezes, mas nada. Continuei empurrando e apenas uns 5 metros à frente, a moto finalmente voltou a funcionar. Saí dali o mais rápido que pude, com a sensação de que dificilmente consigo descrever. Algo naquela estrada sempre apareceu errado, e não foi a primeira vez que tive experiências estranhas por lá. Tenho outros relatos sobre o mesmo local, alguns menores, e histórias de outros lugares também. Mas essa estrada em particular sempre me deixa em alerta. Espero que gostem do meu relato e posso mandar mais para vocês se vocês quiserem. Queremos muito mais relatos. Já estou esperando, inclusive. E que história, gente. Olha, Estrada Assombrada é clássico, morro de medo. Passo em alguns lugares assim, ó, olhando pra frente, tapando o olho, porque morro de medo. E eu acredito sim que tem alguma coisa que seja uma entidade ou que seja um espírito, uma assombração que sofreu, que morreu ali. Tem, gente. Tem. E ele falou que é na curva. Meu avô sempre me dizia que lugar que é curva, baixada, grota, é onde o mal tá. Porque Deus mandou tudo ir pros cantos, ir pras curvas e pras grotas. Então é lá que o mal fica. Cuidado com as curvas, cuidado com as grotas. Vamos então para o próximo relato. O que era aquilo? Hoje decidi compartilhar meu primeiro relato sobrenatural. Isso aconteceu por volta de 1981 ou 1982, quando eu ainda era criança. Era domingo e eu estava voltando da casa de minha avó, aqui em Manaus. Eu e meus irmãos decidimos caminhar à frente dos nossos pais, como sempre fazíamos, e quando chegamos na casa onde morávamos, resolvemos nos esconder para assustá-los. A casa era de madeira e naquela noite o quintal estava todo escuro. Meus dois irmãos que se esconderam atrás de um coqueiro e eu e minha irmã nos enfiamos debaixo da casa. Foi quando eu olhei para trás e vi algo que até hoje me marca profundamente. Era uma figura muito preta, com olhos brancos arregalados, pequena e com chifres. Ele estava me encarando
E, curiosamente, naquele momento eu não senti medo. Eu falei para minha irmã: tem um bicho atrás de ti. Sem hesitar, ela me puxou pela mão e saímos correndo. Agora sim, tomados pelo pavor, contamos para nossos pais o que aconteceu. Mas, como era de se esperar, eles não acreditaram em nós. Nunca mais encontrei algo semelhante na vida, mas essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Na época, eu tinha apenas 4 anos. Hoje, estou com 44 e ainda me lembro daquele ser como se tivesse acontecido ontem. Existem outras coisas sobrenaturais que vivi, mas essa foi a primeira e, sem dúvida, uma das mais marcantes. Obrigado por ler o meu relato. Sucesso em seu canal. Eu que te agradeço por mandar esse relato. E que história... O que será que era isso, gente? Um ser de chifre? Será que era um demoninho? Ou algum tipo de criatura que a gente conhece e já viu falar aí? Ai, eu nunca vi, não. Se você já viu algum tipo de criatura como essa e sabe qual que é, comenta aqui pra gente que criatura que é. E se não, o que você acha que é também. Também o que você achou dessa história. Eu amei. Até agora tá sendo, acho que, a minha favorita. Vamos então para a próxima e última história de hoje. O Anjo. Eu havia acabado de ter minha filha, e ela estava em sua primeira ou segunda semana em casa. Nossa rotina ainda era nova, e eu dormia com minha cama ao lado do bercinho dela, sempre atenta a qualquer sinal. Em uma noite, algo inesperado aconteceu. No meio da madrugada, senti uma mão me tocar, como se alguém estivesse me acordando. Abri os olhos e vi uma silhueta de uma pessoa ao lado da cama. Era uma figura calma, mas que me tirou do sono profundamente em segundos. Imediatamente, meu coração apertou e corri para o bercinho da minha filha. Para meu desespero, ela estava se afogando no próprio vômito, que saía pelo nariz. Meu instinto materno tomou conta de mim e rapidamente a virei de bruços, pressionando seu estômago na tentativa de fazê-la desengasgar. Foram segundos de pura angústia, mas graças a Deus ela conseguiu respirar novamente, e eu a salvei naquele momento. O que mais me impressiona é que, se não fosse por aquela presença, que acredito que poderia ser um anjo ou um espírito, eu poderia ter perdido a minha filha naquela madrugada, sem nem perceber. Foi uma intervenção divina, sem dúvida. Infelizmente, uma amiga minha passou por uma situação semelhante, mas ela não teve essa ajuda e não acordou a tempo. Ela perdeu seu bebê, e essa experiência me fez crer ainda mais que existe a presença de algo maior, que nos protege nos momentos mais difíceis. Sei que o meu relato não parece muito sobrenatural, mas se aquela presença não tivesse aparecido, eu teria perdido a minha filha. E sei que aquilo sim foi uma experiência sobrenatural. Obrigada por ler o meu relato, espero que acredite em mim. Acredito muito em você. A sua história me tocou muito. E é isso, gente. O que vocês acharam da história dela? Se vocês tiverem alguma história, algum relato para contar, aqui na descrição vai estar os métodos de envio, tá? Então, se você tem um relato, por favor, mande pra gente que eu vou amar estar lendo o seu relato. Obrigada a você que assistiu até o final. E é isso, gente. Boa noite e bons sonhos.